Amanhã, para já, a conversa é sobre este livro. Chama-se O Bairro da Estrela Polar e é o mais recente romance de quem? Do ex-inspetor da Polícia Judiciária, Francisco Moita Flores. Ele é hoje convidado. Olá! Francisco, bom dia! Bom dia! Faz favor! Prazer em vê-lo, como sempre! Como está? Isto é que é trabalhar, este homem não para quieto, não para quieto, hã? Ora, temos aqui então agora o Bairro da Estrela Polar. O que é isto? É um thriller, é um romance policial. Não, Não é? Um romance de bandidos. Um romance de bandidos, muito melhor ainda. Foi esse livro, este ano faz 100 anos que nasceu o Jorge Amado. O Jorge Amado, já falámos aqui dele, sim. E que escreveu um dos livros mais importantes da minha vida, era miúdo. Qual deles? Foi Os Capitães da Areia. Os Capitães da Areia, sim, é lindo. Os Capitães da Areia eu li... Chorou muito, eu chorei tanto. Sim, magoa-nos muito e desperta-nos, não é? Numa altura em que também tinha lido o livro de um grande escritor português, o Soe Pereira Gomes, chamado Esteiros, que era o mesmo universo de crianças, não é? Das crianças. Não é a mesma coisa. Mas seja como for, era um livro proibido. E Os Capitães da Areia também eram proibidos. E eu tinha 15 a 6 anos, que foi quando descobri que havia livros proibidos. Estou a falar do Antigo Regime. Claro, do Antigo Regime, claro. E tinha que se ler e percebi que se proíbem livros é porque as palavras podem ser mais violentas do que uma arma. Porque as armas não eram muito proibidas. Havia mais livros proibidos do que armas proibidas. E me marcou muito a vida de Jorge Amado, e no centenário dele eu decidi regressar ao universo das crianças e das crianças marginais, dos bandos delinquentes. Portanto, sobretudo adaptados ao tempo. Mas o que há aqui engraçado no seu livro é que, de facto, para já, daquilo que eu pude espreitar, tem um ritmo, as coisas acontecem, como imagino eu acontecerão, num universo onde a bandidagem se mexe, a bandidagem mexe-se muito, mas os seus personagens foram inspirados em casos reais, ou seja, algumas das personagens que inspirei-me a algumas criaturas que conheci ao longo da minha vida, não é? Tem aqui umas... Alguns bandidos conheci mesmo, não é? E dos quais tornámos amigos. Conheceu o Tostamista? Não, o Tostamista é uma alcunha de um indivíduo que está fechado na polícia, mas conheceu o Basófias. O Basófias existiu? Ou existe? Não, já morreu. Já morreu, coitadinho, o Basófias. Era um carteirista e um borrelão de alto nível. Era um homem fabuloso para provocar pequenas burlas e... Bom, era criminoso, a gente não se pode nunca esquecer disso. Aliás, eu no romance, aquilo que procuro é provocar o leitor para gostar dos bandidos, não é? Isso é engraçadíssimo. E agora lá fora, uma colaboradora do programa disse-me, eu li o livro e gostei tanto deles. Eu digo, até no meu truque. É? Portanto, temos aqui, para já tem uma coisa que eu gosto muito, porque tem uma protagonista que é uma mulher, uma adolescente, não é? A Diana é uma adolescente. E é uma adolescente que posiciona-se no seu universo de uma forma que normalmente as mulheres não o fazem, não é? Quem é a Diana? Conheceu-a também? A Diana são 4 mulheres que a conheci. 4 mulheres de grande genica, com uma grande sentido estratégico. E que optaram por uma vida menos boa, ou melhor, menos legal, não é? Menos legal. No fundo, aquilo que eu quero dizer com o livro, e quem o ler, é uma tese que eu defendo sempre, desde sempre, é que nós não somos os bons, não há o mundo dos bons e o mundo dos maus. Nós somos tudo ao mesmo tempo, não é? E há pessoas que, sendo tudo ao mesmo tempo, sendo generosas, egoístas, solidárias, individualistas, enfim, com tudo aquilo que é nosso atributo, são os nossos atributos, podem enverdar durante um tempo por outras vidas que não são as vidas que nós aplaudimos, mas que na ordem que eles vivem é aplaudida por eles próprios. Não é? Portanto, somos também sempre um bocadinho o fruto das circunstâncias. Exatamente. Também, não é? E daí falamos muito dos bandos em Lisboa, dos gangues, isto aparece muito como notícia de jornal, como um momento de debate da querida Júlia, é muito jornalístico, é tudo muito visto do ponto de vista do bem, ou melhor, daquilo que nós consideramos o bem, não é? E vulgarmente nós não damos o salto para o outro lado, não é?
E foi esse salto que eu quis dar. E colocar-me no papel de um elemento da quadrilha. De um elemento da quadrilha. No fundo, sempre quis fazer parte de uma quadrilha, Francisco. Não, mas aqui, percebe-se que este é um universo muito, muito particular e um bocadinho, e muito, como é que eu ia dizer? Romântico, não é? São os malandros românticos. Eles não são violentos, estes seus heróis? São violentos. São muito violentos. Esta Diana é um bocadinho... Violentíssimos, eles matam, não é? Aliás, descrevo até com alguma dureza alguns homicídios, não é? Mas também são capazes das coisas mais ternas e das coisas mais doces, não é? E, portanto, é este contrabalançar dos personagens na sua construção que fez com que nascesse o romance, que, aliás, vai ser uma série para... Vai ser uma série na concorrência, já sei. Mas, de facto, eu fiquei logo muito fascinada com a ideia da protagonista ser uma mulher. Normalmente as mulheres que aparecem no universo do crime são muito, ou são perigosamente, como é que eu ia dizer, são tão para lá daquilo que é a dimensão feminina que se escapam enquanto mulheres, e esta não. É verdade. Aliás, a história da criminalidade revela que há menos mulheres no crime do que homens. Claro. Basta ver a diferença que existe entre mulheres presas e homens presos. Porquê? Porque as mulheres se apaixonam, porque se fragilizam emocionalmente. Sim, porque, de certa forma, também não se construíram as condições para que elas façam o mesmo que os homens fazem, não é? Mas existem mulheres no mundo do crime que comandam verdadeiros cartéis. Há uma muito conhecida, não é? Há uma muito conhecida de... Há gente de grande nível. Grande nível, entre aspas, não é? Há um colega seu da escrita, o Artur Pérez Reverte, que escreveu uma história, não sei se leu, que é a Rainha do Sul. A Rainha do Sul é justamente... Exatamente. Tem a ver, mas essa já era crescida, esta é miúda. Esta é miúda. Esta é miúda. Oh, Francisco, eu fico sempre estupefacta com a capacidade de produção, a sua capacidade de produção. Este é um romance que é número 23. Não sei. Já não sabe? Não sei. Isto é extraordinário. Como é que faz isto? É assim... Jorra, não. Senta-se. Eu preciso de escrever para estar vivo. Não é exatamente não foi a minha profissão. A profissão que eu gostaria de ter quando era miúdo era escritor, não é? Era o seu sonho? Era o meu sonho, de miúdo. E detetive. Queria os dois. O detetive dava para sustentar a família. No princípio da minha carreira como escritor não dava para sustentar nada. E foi-se construindo de uma forma essa carreira como escritor, e a minha necessidade e esse impulso para a escrita foi-se aprofundando com a idade, para a leitura, para a escrita. Sou um devorador de livros e um homem... Eu fico sempre, porque ainda por cima os seus livros são livros de complexidade, muitas vezes têm investigação histórica, quando não têm investigação histórica nunca são 100 páginas, são sempre mais, portanto eu fico sempre espantada e muito agradada porque escreve muito bem.